Olá, olá meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira, professor de Geografia, com mais uma aula para vocês, começando aí essa etapa bacana de estudos sobre as questões do Enem, sobre os assuntos do Enem. Eu tenho certeza que você já está se preparando, eu tenho certeza que você já está estudando os conteúdos, mas viemos aqui também para dar aquela força para você na resolução de exercícios. Lembrando, pessoal, o Enem tem aquela ideia, né, da teoria de resposta ao item. Você tem lá as questões que nós chamamos de conceituais, as questões operatórias e também as questões globais. Lembrando que as globais sempre têm muito maior pontuação, né? Só que se você não conhece o conceito, se você não sabe operacionalizar sobre esses conceitos, é óbvio que você não vai conseguir resolver as questões globais, ou seja, relacionar aquele assunto com outros assuntos. Então, basicamente, você vai fazer isso, né? O que é, né? Como é que funciona, como eu opero isso, como é que eu resolvo uma situação, problema, e como eu relaciono esse conteúdo com outros conteúdos. Basicamente, o Enem é isso, pessoal. Então, tome cuidado aí, estude bem os conceitos, entenda como resolver as questões problema, e aí fica fácil para você, então, globalizar os exercícios, ok? Bom, eu separei alguns exercícios para nós resolvermos aqui, né? Estamos aqui, o Lucas e eu, para a gente trabalhar com você. Primeiro exercício, pessoal, caiu no Enem de 2002. Vejam, é um exercício interessante, por quê? Porque todas as edições do Enem até hoje sempre trouxeram, olha só, né? O Enem tem mais de 20 anos aí de história, todos os anos sempre trouxeram uma questão relacionada à população. Então nós abrimos aí falando sobre a população brasileira, que é uma preocupação daqueles que pensam a questão econômica, daqueles que pensam a educação, e para você também vai ser importante, ok? Então vejam lá, você vai encontrar essa questão também aqui na plataforma, mas, né, na prova amarela ali do Enem 2002. Em reportagem sobre o crescimento da população brasileira, uma revista de divulgação científica publicou tabela com a participação relativa de grupos etários da população brasileira, no período de 1970 a 2050. Projeção, obviamente, nós estamos aqui em 2020 ainda, né? Em 3 faixas de idade, abaixo de 15 anos, entre 15 e 65 anos e acima de 65 anos. Admitindo-se que o título da reportagem se referia ao grupo etário cuja população cresceu sempre ao longo do período registrado, um título adequado poderia ser, né? Bom, antes de nós entendermos aqui, nós temos aí algumas alternativas e a gente vai trabalhar, preciso mostrar para vocês, explicar para vocês alguns pontos aí que são importantes para nós. Primeiro, né, a ideia que a gente tem aqui sobre indicadores populacionais. Nós temos diversos indicadores. O que é um indicador? Você tem o seu dedo, você indica, tá apontando para lá, esse, aquele, né? No meu caso, as pessoas da rua falam, aquele careca ali, né? Sou eu, né? Então perceba, até agora não fiz ele rir, mas daqui a pouco a gente fala, tá rindo agora. Você tem que entender o seguinte, quando a gente dá aula com a câmera, tem alguém atrás da câmera, você tem que saber que o seu feedback é o cara que está atrás da câmera. Bom, então o indicador é isso, aquele que aponta, né? Então nós temos diversos indicadores populacionais, nós temos diversas formas de explicar a população. Nós temos a questão econômica do IDH, nós temos a questão da moradia, localização, nós temos o deslocamento da população e neste momento nós vamos falar aí sobre crescimento natural, tá? Então a primeira ideia que você tem... Estudando para o vestibular só com pesquisa no YouTube? Cuidado! O barato pode ser caro se você encontrar informações erradas ou incompletas. Não corra esse risco. Acesse o experimente grátis do Aprender Aulas. É a sua chance de estudar ao vivo com professores qualificados sem pagar nada. Assim você conhece nossos cursos e investe em conteúdos aprofundados com foco na sua aprovação. Faça o teste! Essa aqui. Professor, mas no meu caso, aqui na minha apostila, aqui na minha escola, sei lá, né? Os caras não chamam de crescimento natural, chamam de crescimento vegetativo. É a mesma coisa, tá? Então cuidado aí para você não achar que é outro conceito. Não é. É o crescimento natural ou crescimento vegetativo. O que significa isso, pessoal? O crescimento, então, natural é um saldo. Apenas isso, um saldo. Eu pego, então, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade
e eu sei, então, quanto é o meu crescimento vegetativo. Lembrando que taxa é diferente de número, né? Por quê? Né? Ah, professor, mas não é um número? Sim. Mas veja, quando eu falo de número, né, é simplesmente um número agudo. A taxa ela tem uma relação com a população absoluta. Como assim? Então você imagina o seguinte, que num período, sei lá, de um ano, né, eu tive aproximadamente aí 1.500 nascidos. E eu sei o seguinte, que a minha população absoluta, ou seja, a quantidade total de habitantes nessa região é de aproximadamente 200 mil habitantes. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 1.500 aqui, multiplicar por 1.000 e dividir depois por 200 mil. Aí sim, eu tenho a chamada taxa de natalidade por 1.000. Tá? Então essa é a base que a gente vai pegar, essa é a nossa ideia. Então lembre-se, eu tenho aqui taxa de natalidade, taxa de mortalidade, meu crescimento vegetativo ou natural é o saldo disso. Vamos imaginar que seja aqui, eu tenha uma taxa de natalidade próxima de 3 por 1.000. E eu tenho uma taxa de mortalidade próxima de 2 por 1.000, o meu crescimento vegetativo é 1 por 1.000. Ok? Então é quanto é que eu cresço, né? Então, para cada 1.000 habitantes aqui dessa cidade, eu tenho aí um crescimento de 1, né? Mais ou menos seria essa a ideia. Bom, perceba o seguinte, aqui é só um indicador que a gente tem, né? Quanto é que realmente a população cresceu? E essa é a ideia que o exercício traz. Ele não quer saber quanto é o crescimento real da população, ele não quer saber isso. Né? O exercício traz já falando, olha, a população veio crescendo e tudo mais. E em determinados momentos cresceu mais, cresceu menos. É essa a ideia. E é isso que eu vou fazer com você aqui. Nós vamos chamar isso de fases, tá? Do crescimento. Então nós vamos perceber o seguinte, né? Eu fazendo gráfico, eu sou ridículo fazendo gráfico, né? Isso é coisa da galera da matemática. O professor de biologia lá, ele vem aqui também, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci, agora fugiu o nome. O que desenha muito, sempre... O Micalise. O Micalise desenha, né? O Micalise faz umas coisas aqui, você olha no quadro e fala assim, como é que ou eu presto atenção ou eu desenho igual ele, né? Mas não é o caso da geografia. A geografia, a galera da Humanas, não é muito chegada em desenhar. A galera da Humanas é chegada mais em fazer miçanga, né? Fazer aquelas pulseirinhas lá para vender ali. Se fosse na minha cidade, se você é da minha cidade de Maringá, ali próximo da Avenida Brasil, tá? Bom, veja o seguinte. Então nós temos aí um gráfico simples. Nós vamos dividir esse gráfico em alguns momentos. O primeiro momento aqui, né, a primeira fase que nós vamos ter aqui é desde o descobrimento do Brasil, tá? Então desde o descobrimento até aproximadamente 1940, né? A primeira metade do século XX. Então, olha, é uma história muito grande, é uma história gigantesca aí. Esse momento aqui, então, é chamado de primeira fase, ou também chamar de crescimento primitivo. O que acontecia nessa fase aí? Vamos usar o rosa, e cadê o laranja aqui? Vamos usar o rosa e o laranja para explicar. O rosa vai ser, então, a taxa de natalidade, o laranja a taxa de mortalidade. Eu pego nessa fase, eu percebo o seguinte, que a taxa de mortalidade é muito alta. A taxa de natalidade, perdão. E a taxa de mortalidade segue o mesmo padrão, muito alta. Então vejam, por que nós consideramos o crescimento primitivo? Porque neste momento, desde a formação do território brasileiro de 1500, na verdade ali mais para o povoamento a partir de 1808, quando nós percebemos aí o maior povoamento, mas enfim, né? Nesse período nós temos uma economia basicamente rural, né? Então ligada aí ao nosso passado colonial, com as capitanias hereditárias, a distribuição das sesmarias e tudo mais, a mineração, o plantio da cana-de-açúcar, do café e tudo mais. Então, nós temos uma característica agrária e por conta disso, né, e rural, né? Por conta disso, a nossa população também reside no espaço rural e a gente precisa de muita mão de obra no espaço rural. Naquele tempo, né, no começo das coisas, ou você contratava mão de obra, ou você fazia a coisa mais barata do mundo. O que é mais barato do que contratar mão de obra? Fazer filho.
Ou seja, o filho vai trabalhar para você, porque o filho, né, o salário do filho é uma porrada que ele não toma naquela época, né? Ou trabalho, não tem conversa não. Aqui é o seguinte, você vai trabalhar assim. E aí, então, por conta disso, né, filho era mão de obra grátis. Também existem outras situações, óbvio, né? Nós estamos falando de um período em que os métodos contraceptivos, eles não eram populares e até eram vistos como uma aberração, como algo impossível de ser praticado, né? Nós estamos falando de uma época ainda que a instrução, ela era muito limitada, né? Então perceba o seguinte, como você também tem os métodos contraceptivos impopulares, né? Juntando a necessidade de mão de obra, juntando a falta de conhecimento, às vezes a falta até de capacidade de leitura, não só letramento, mas a alfabetização mesmo, né? Então a população não consegue diminuir, não consegue nem pensar em evitar filhos, tá? Mas vejam, aliás, aproveitando também, existe um outro fato aqui, o fato de que você tem uma mortalidade, né, infantil gigantesca, então você não sabe quantos filhos vão vingar. Então, existe uma tendência das pessoas terem muitos filhos porque você não sabe quantos chegarão à fase adulta. Eu sei que é muito difícil falar uma coisa dessa, ruim, mas é um fato. Tá? Então percebam, por isso esse crescimento, aliás, essa natalidade é tão alta. Só que ao mesmo tempo, como você não tem acesso a uma medicina preventiva ou até mesmo uma medicina tratativa e tudo mais, também a mortalidade é muito alta. Saneamento básico quase nenhum, quase que inexistente. Tá? Então vejam, nós não temos nem planejamento familiar, nem planejamento sanitário. Por conta disso, tanto a natalidade quanto a mortalidade vão ser muito altas e por isso o crescimento ele é equilibrado. Nascem muitas pessoas e morrem muitas pessoas. Ok? Bom, a partir, né, de 1940, nós vamos ter algumas mudanças no território brasileiro. Se a gente estivesse pensando em Europa, seria outra coisa, né? A gente tá aí, seria século XVIII aqui, né? Mas a partir de 1940, nós temos o período ali que o pessoal chama da Era Vargas, né? Já está acontecendo a Era Vargas, e há uma mudança no investimento, que era agrário, que era rural, né? Para agora urbano industrial. Né? A urbanização brasileira acontecendo, as estatais que vão chamar, que vão acabar atraindo, não chamando, mas atraindo outras empresas e tudo mais, que a gente chama de economia de aglomeração e o círculo virtuoso, né? Então, neste momento aqui, você tem um aumento da população no espaço rural, espaço urbano, perdão, em detrimento do espaço rural. Ou seja, a urbanização brasileira acontece também nesse período. E por conta disso, né, essa situação vai inaugurar para nós aí a segunda fase, que nós vamos chamar então de explosão, vou colocar só abreviar, tá? Demográfica. O que acontece? Na explosão demográfica, no primeiro momento, as famílias estão acostumadas a ter muitos filhos e também, né, a população já tem um montante muito grande de filhos que estão vindo do espaço rural. Então, a natalidade aqui vai se manter alta. Ainda nós não temos um planejamento familiar funcionando. Porém, com a melhora nas condições sanitárias e também já o acesso à questão da vacina e alguns tratamentos, nós temos uma queda gigantesca na mortalidade. Então, a distância, é isso aqui que nós chamamos de crescimento natural, essa distância entre natalidade e mortalidade, lembre-se que é o saldo. Tá? Então vejam, nesse momento aqui nós percebemos que há uma explosão demográfica não porque passa a nascer mais gente, mas passa a morrer menos gente. Então, por conta disso, o saldo é maior, tá? Então, percebam, esse momento aqui para nós vai durar aí até aproximadamente 1970. Essa segunda fase. Nós estivemos falando aí da Europa, aqui seria 1940. Vê que a Europa ela está um pouquinho adiantada em relação a nós, tá? A partir de então, né, a gente pode pensar aí já na questão da terceira fase, né? Vamos colocar aqui 1980, para a gente marcar isso aqui. Vejam, a partir de 1980, nós vamos ter a terceira fase, que a gente chama então de crescimento moderado. O que acontece? Se nessa fase aqui nós tivemos a continuação dos nascimentos e a diminuição das mortes, agora o que nós vamos perceber é o seguinte, que os nascimentos também vão cair. Por quê? Porque a partir do momento que as famílias já sedimentaram no espaço rural, no espaço urbano, né, a partir do momento em que nós já percebemos que a população já entendeu a dinâmica rural, né, eu estou ouvindo uns barulhos aqui, estou com medo do cara cair em cima de mim. Enfim,
Só para você entender que nós somos humanos, está acontecendo a aula aqui, isso aqui né, tem pessoas trabalhando com o distanciamento social e tudo mais, mas tem gente trabalhando aqui. Bom, então perceba o seguinte, nesse momento, né, nessa situação, né, como você tem muito mais conhecimento do espaço rural, você percebe o seguinte, você não tem mais necessidade de tanta mão de obra assim. E pelo contrário, muitos filhos significa muito mais investimento, porque as casas são menores, né? Os gastos são maiores com roupa, com escola, com transporte e tudo mais, né? Então, por conta disso, ter filho começa a ficar uma situação muito cara. E por conta disso as pessoas começam a pensar mais. Não é só isso, né? É um ponto talvez que seja aí divergente em alguns autores, mas é o fato seguinte, que a partir de 70 percebe-se também a entrada, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então começam algumas situações de movimentos, né? No qual, por exemplo, sai da Constituição o parágrafo da mulher bem casada, que colocava que era necessidade da mulher cuidar primeiro da casa e tudo mais. Então tudo isso vai sendo mudado, a sociedade vai evoluindo a passos curtos, mas vai evoluindo, né? E por conta disso, por conta dessa situação, né, as mulheres também vão investir mais na sua carreira e vão deixar para ter filhos com uma idade maior. E à medida que você tem filhos com uma idade maior, você não vai poder ter tantos filhos assim. Lembrando aí que existe um relógio biológico, por mais investimentos que há hoje na questão hormonal e tudo mais, ainda existe uma questão ligada aí ao seu tempo, né? Ao tempo de vida das pessoas, ok? Bom, por conta disso, então, pela inserção da mulher no mercado de trabalho, né, pelo custo de vida e também pela popularização dos métodos contraceptivos, ou seja, agora é diferente, está mudando, e também a gente tem que levar em consideração aí, principalmente na década de 80 ficou mais claro, mas já em 60, né, começa o medo do vírus do HIV, né, então isso também gera uma questão de pânico na população que vai tentar se proteger de alguma forma, né? E uma delas é o preservativo. Então tudo isso vai ajudar com que a natalidade, a taxa de natalidade comece a declinar, né? Ao passo que a mortalidade ela vai se manter baixa. Às vezes até muito mais baixa. Então, neste momento aqui, nós percebemos o seguinte, há um crescimento, mas é um crescimento moderado, ok? O que significa isso? Ainda está crescendo, mas agora não cresce tanto quanto essa fase aqui, né? Alguns chamam essa fase de crescimento explosão aí, dos chamados baby boomers, né? E pode ser utilizado também essa expressão, tá? Bom, a partir da década de 1980, nós vamos perceber o seguinte, né? Ali a nossa chamada transição demográfica e tudo mais. Até os anos 2000, vamos chamar isso aqui de quarta fase, nós vamos ter o envelhecimento. A população, então, o que acontece? À medida que não estão havendo mais tantos nascimentos, né? E por conta disso, né, a população que era jovem, entre 10, 8, 9 anos, agora está com 19, 20, 25, 30 anos, nós temos uma transição demográfica no nosso caso. O que acontece então? O país, o Brasil, que era considerado um país de maioria jovem, passa a ser um país já de maioria adulta. Então, a maior parte da população já está entre os seus 20, né, e até os 45 anos. Então, nós aí chamamos de bônus demográfico. Na verdade, na década de 80, essa transição começa a acontecer. É um processo. A gente está vivendo aí em 2020 e percebe que hoje a gente está no bônus demográfico, né? Mas percebe, foi todo um processo que foi acontecendo, um processo longo de envelhecimento daquela grande população jovem que agora é uma população adulta. A situação é que depois essa grande população adulta vai se tornar uma população idosa, tá? Então, perceba o seguinte, nesse momento aqui, nós vamos perceber que a natalidade continua caindo bastante, né? E há um pequeno, mas pequeno aumento da mortalidade. Professor, como assim? As pessoas começaram a morrer mais? Sim, mas não é porque falta saúde. Pelo contrário, a medicina melhorou muito. Mas o fato é que você está aumentando o número de idosos e as pessoas têm o seu relógio biológico na idade também. Então as pessoas passam a morrer. Então, para você ter uma ideia, como a Europa começou antes de nós, né, a gente percebe o seguinte, no caso europeu, você já tem alguns países com crescimento natural negativo, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem. Tá? Então, no nosso caso, ainda não chegou a essa situação, mas nós estamos próximos disso. Bom, no caso brasileiro, a gente pararia aqui, né? A gente pararia nessa situação. Mas, para vocês entenderem, a próxima aqui seria a quinta fase,
que nós ainda não entramos, seria o crescimento negativo. Então, esse crescimento negativo ainda nós não verificamos, em outros países já verificaram e tudo mais, mas nós estamos vivendo essa fase ainda, talvez do envelhecimento. Ah, professor, mas devia ter acabado em 2000. Essa seria a ideia. Porém, ainda nós não temos um crescimento negativo no caso brasileiro, tá? Se a gente pensar em europeu, sim. Mas no caso brasileiro, não. A gente já passou pela transição demográfica, nós já temos esse envelhecimento da população, a população já está na fase adulta, só que agora, tá? Agora começamos a ver o seguinte, que o número de idosos vai se tornar cada vez maior e por conta disso, né, é possível que no futuro haja aí, então, um crescimento negativo da população, tá? Que seria a natalidade aqui diminuindo mesmo, né? E aí a mortalidade tendo esse aumento. Quebrou aqui meu giz e acabou ficando duas linhas, mas era para ser uma só, tá? Bom, isso aqui seria a ideia que a gente tem. Bom, com isso a gente consegue responder as alternativas aqui, né? Então, com base, fica melhor eu ficar aqui, ficar lá, Lucas? Tanto faz? Ó, vou pegar aqui de novo, né, o comando, o que ele quer para fazer, não o enunciado, mas vou pegar o comando, tá? É grande aqui, né? O período registrado, né, ao longo do período registrado, um título adequado poderia ser, né? Então, pensando, ele quer saber de 1970 a 1950, daqui para frente, né? Então, tirando esse período de crescimento primitivo, ele quer saber o seguinte, no momento em que a mortalidade e a natalidade caíram, né, que passa a existir esse período de envelhecimento da população. Qual seria o melhor título, tá? Então, tá lá, o Brasil de fraldas, se fosse aqui, sim. Né? Se fosse aqui, talvez, mas aqui sim. Né? Então, o A não tem como, porque você tem que desconsiderar o A. Não dá para considerar o Brasil das crianças mais. Né? O Brasil ainda é um país de adolescentes? Mesma coisa, aí que seria crescimento primitivo e parte do crescimento aqui da explosão demográfica. Tá? O Brasil chega à idade adulta? Bacana, aqui nós temos esse crescimento terceira fase aqui, podemos considerar a questão adulta? Sim. Né? Já podemos pensar, isso aqui era uma possibilidade. Né? O Brasil troca a escola pela fábrica, mesma ideia, porque aí nós temos aí o bônus demográfico, como eu expliquei. Né? E o Brasil de cabelos brancos. Vejam, como ele está pegando um período que começa, ele está falando de 70, mas até 50, já chega no envelhecimento da população. Então não fica na fase adulta, já fica no momento de envelhecimento. Então a resposta certa seria a resposta E, né? O Brasil de cabelos brancos. Então percebam, pessoal, aqui não existe uma situação problema, né? Aqui não existe uma questão conceitual, existe uma questão de análise global. Só que para você chegar nisso, você precisava conhecer esse conceito todo aqui. Tá? Então essa seria a primeira questão que nós temos, né? Uma questão bem, né, interessante no ponto de vista aí do Enem. Lembre-se o seguinte, sempre vai aparecer uma questão desse tipo aqui, beleza?